Bom dia, gente! Preparados para mais uma aula? Pois é, vamos dar início e uma continuação de tudo que nós estamos estudando. Mas primeiro, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que é que vocês acham do lugarzinho onde você mora? Ele é o seu quê? Seu abrigo? Ele é a sua segurança? A sua família é a sua proteção, dependendo de quem for, papai, mamãe, vovô, vovó, qualquer pessoa que seja, que esteja o protegendo, ele é o quê? Faz parte da sua família, ele está o quê? Te protegendo, ele está cuidando de você. Então, assim, olha o que foi que eu comecei a imaginar. Nós começamos o estudo dos animais no reino animal falando um pouquinho sobre o corpo dos animais. Lembra quando, tomara que isso nunca tenha acontecido, mas se algum de vocês já tiver passado por isso, vocês vão saber o que é. Quando você leva uma queimadura ou alguma coisa, um arranhão, não precisa ser diretamente uma queimadura não. Um arranhão, você caiu, arranhou, ele não começa a arder. Arder que você começa a se aperrear assim, fica desesperado. Por quê? Porque sai um pouco, da sua pele, aqui a sua proteção, certo? E está exposto, o que é para ficar por dentro. Nos animais também é a mesma coisa. Cada um deles tem a sua característica específica. Para quê? Para que eles se protejam. Se aqueles animais que têm pelos, eles é para que eles são para que aquele pelo deles, para a proteção deles, para o frio, para o calor, até porque eles não têm uma casinha toda hora como nós temos, não é? E quando nós retiramos a pelagem desse animal por alguma coisa, você está como se estivesse maltratando ele. E eu não estou falando de quem dá o banho, que dá aquela limpeza no pelinho do cachorro, que tira, não. Não. Estou falando de você tirar, raspar e ficar todo peladinho. Por que isso maltrata? Porque se ele tem aquela pelagem, já é uma coisa natural dele e também já é para a sua própria proteção. Então, durante aquele tempo onde a pelagem dele foi tirada totalmente, ele não vai ter como se proteger. Concordam comigo? Pois é. Então, o que é que deve ser feito quando vai dar aquele banho no cãozinho, no gatinho, naquele lugar? O que é que eles fazem? Porque eles são preparados. Eles tiram somente um pouquinho o excesso de pelo que já está sujo, que já está alinhado, né? Como nós falamos. E vai e deixa ali bem bonitinho, arrumadinho. Então, isso aí é o tratamento que você pode dar ao seu bichinho que você tem em casa, não é? Você também pode fazer isso em casa, o adulto pode fazer isso em casa, dar o banho, limpar sempre bem as coisinhas dele, nunca deixar água de um dia para o outro. Por quê? Porque pode cair um inseto dentro e aquele teu animal, você de longe vai dizer, ele tá com a vasilha de água cheia. Quando você chegar lá, tem um bichinho dentro morto, ele nem tomou água o dia inteiro. Então, assim, tem coisas que nós temos que ter responsabilidades. A partir do momento que você trouxe um animal para a sua dependência, que você trouxe um animal para perto de você, é porque você vai cuidar, não é? Não é nada demais. Mas se você deixar com que o seu cuidado ele seja uma vez perdida, aí sim vai ser coisa demais, porque todo trabalho que é acumulado, aí ele é desgastante sim. Bom, falamos também de outros animais, claro, estou dando só um exemplo porque o cachorrinho é o mais conhecido nosso, é o que nós gostamos mais de colocar, dentro de casa entre aspas, o que mora, que tem a sua casinha, que mora ali conosco no nosso ambiente, que é um animal doméstico, depois vocês também vão estudar. Pois é.
Nós também falamos um pouco. Ah, e eu gostei das atividades, viu? Ficou super interessante. Nós também estudamos um pouco sobre a locomoção dos animais. Locomoção dos animais. E nessa atividade, nós percebemos que cada animal tem a sua característica, né, para se movimentar de um lado para o outro. Cada animal tem a sua característica. E nós temos que perceber que também cada animal tem a sua importância. Olha aí o que eu estou dizendo, a sua importância na cadeia alimentar, né? Assim como também no meio ambiente. Porque muitas vezes aquele sapinho que eu não gosto, que eu chuto, que eu jogo sal em cima dele, como as pessoas fazem quando eles estão na calçada, né? Ele vai para lá, para sua calçada, porque tem o quê? Tem os insetinhos que estão muito. Aí ele vai lá e come os insetinhos. E já pensou se acabar todos os sapinhos? Quem vai comer esse insetinho? Pois é, nós temos que analisar que cada bichinho tem a sua importância, que cada um deles fazem parte do meio ambiente e tem a sua função no meio ambiente, assim como nós temos a nossa função no meio ambiente. Pois é. Continuando com isso, nós vamos também hoje, a partir de hoje, trabalharmos um pouquinho sobre o habitat dos animais. E aí eu começo perguntando a você novamente. Você gosta do seu lugarzinho onde você mora? A sua casinha, muitas vezes até o seu quartinho próprio, onde você guarda ali suas coisas, onde ninguém mexe, onde tudo que tem ali é seu. Pois é, cada animal tem um modo diferente de viver. Hoje nós vamos conversar, certo? Então vamos pegar em livro, vamos conversar um pouco. Porque vocês são crianças inteligentes. Lembram? Quando vocês estão ali brincando, vamos imaginar vocês brincando ali no jardim. E que muitas vezes vocês viram os animaizinhos ali? Lembram? Pois é. Os animaizinhos que estão ali no jardim da escola, do colégio, eles são animaizinhos que o habitat dele é ali no jardim. Quando ele saiu um pouquinho ali por aquele espaço que vocês viram, e muitas das vezes eles foram mortos, quer dizer, ali você já quebrou um pouquinho de todo o ciclo da natureza, não é por quê? Porque ele foi ali para fora para pegar algo, e não foi por um acaso. Então, assim, nós temos que rever nossas atitudes para não cometermos falhas e erros que podem destruir a natureza. Hoje, nós temos aí muitos animais que estão indo para as casas. Já ouviram falar que de repente aparece uma cobra? Ah, na casa de fulana, menino, quando ela olhou, tinha uma cobra na cozinha. Por que isso acontece? Cobra não vai achar nada dentro da sua casa, a não ser nós mesmos, não é? Mas por que acontece isso? Porque nós muitas vezes destruímos o ambiente onde ela mora. E quando nós fazemos isso, eles têm que procurar outro ambiente e ir de lá fazer o seu habitat natural, né? Não é natural. É um habitat que, mas aí, de quem é a culpa? Porque nós destruímos o habitat natural. Cada vez que destruímos uma floresta, matas, derrubamos árvores, isso daí vai o quê? Acarretar com que os animais que estão ali, muitos deles, aliás, eles morrem porque eles não têm para onde fugir, não é? Eles começam a girar ali dentro da mata e acabam que o fogo cerca e eles morrem, certo?
Assim também como aqueles que conseguem fugir ficam meio baratinados sem saber para onde ir. Por quê? Porque nós destruímos o cantinho dele, destruímos aonde ele mora. Cada animal tem o seu habitat natural e muitas vezes ele constrói. E quando ele não constrói, ele pega ali um cantinho X que ele procurou e faz daquele cantinho X parecido com a carinha dele. Ou também estava lembrando, o dia que nós fomos no parquinho e lá em cima, e foi numa aula de leitura, vocês observaram que tinha um passarinho lá no ninho. Vocês lembram? Vejam aí se vocês lembram. Lembram sim, pois é. Cada vez que nós íamos lá, depois disso, vocês sempre chegavam e olhavam logo para cima, procurando aquele passarinho. Sabe, nós poderíamos ter retirado ele de lá. Poderíamos sim. Era um passarinho, era uma mamãe, pássaro, e tinha os seus filhotinhos. Se nós tivéssemos tirado ele de lá, nós iríamos ver eles bem de pertinho. Não seria o máximo? Pois é. Mas aí, depois que nós retirássemos o ninho de onde ele estava, sabe o que iria acontecer? A mamãe pássaro, a natureza ela é muito interessante. Quando você retira um canto do outro, ele é como se que a mamãe ou o papai pássaro ou de outra espécie, ele enjeita aquele bichinho. Quando nós fôssemos colocar, depois que todo mundo tivesse olhado, pegado no ninho, nós nem tivéssemos desmanchado o ninho. Pois é, isso eu digo com certeza para vocês. Mesmo se nós nem tivéssemos a chegar a desmanchar o ninho, simplesmente olharmos para os passarinhos ali pequenos, tivesse deixado lá e recolocado lá no cantinho deles, a mamãe pássaro não iria mais lá. Por quê? Porque nós tiramos o bichinho e mexemos nele. No que nós tocamos, né? No que nós tocamos no animalzinho, a mamãe pássaro, ela já enjeita. Pois é. E aí, o que ia acontecer com eles? Eles morreriam. Isso mesmo, eles morreriam. E aí, será que seria tão legal? Será que a nossa experiência valeria a pena? Porque depois que nós pegássemos nele, olhássemos, todo mundo se admirasse, será que valeria a pena arriscar a vida dele? Não, não é? Eu sei que você está dizendo que não. Mas muitas vezes nós, por não sabermos, né? Por não sabermos o que acontece no meio dos animais, nós fazemos esses erros. Claro que agora vocês nem vão cogitar essa possibilidade. Pois é. Depois de alguns dias nós voltamos lá novamente. E sempre que vocês queriam, a mamãe pássaro estava lá, junto com os seus filhotinhos. Hoje ela já deve ter ou ido embora para outro lugar, ou ela deve até já ter outro ninho, sabia disso? E essa família de pássaros só conseguiu sobreviver graças a vocês que estavam lá e não tiraram ele do lugar. E só observaram de longe e se contentaram com isso. Pois é, gente. Na natureza, muitas coisas não é para nós mexermos, e sim para admirarmos. Lembram de Ética? Daquele texto incrível. Vocês têm que perceber que aquele texto é incrível, onde fala sobre o amor, onde a professora diz que vão lá no recreio e tragam alguma coisa parecida com amor. Pois é, 3 alunos trouxeram um pássaro e a mamãe pássaro ficou lá. Outro aluno trouxe a flor, mas no que ele arrancou a florzinha, ela também morreu. Outro trouxe a borboleta, que de tanto mexer em suas asinhas, cortou. Pois é, tem coisas na natureza que nós devemos o quê? Observar, nunca tirarmos do lugar.
Justamente porque a natureza, ela é uma coisa para ser vista, ela é uma coisa para ser apreciada. E nós precisamos dela, sim. Precisamos dela, certo? Quando nós falamos em habitat natural, é o que é feito pela natureza, é o que é conseguido ali pelos animais de uma forma como eles já estão acostumados. Quando você retira, nós sabemos que existem dois tipos de animais. Existem aqueles que são domésticos, não é? Que é aqueles que você cuidam deles dentro de casa, mas existem aqueles selvagens, né? Que são aqueles que não dá certo dentro de casa de jeito nenhum, maneira. Mas tem esse grupo, principalmente quando eu falo dos pássaros, por gostar muito, esse grupo de animais onde eles estão num lugar bem pequenininho assim. E eles têm lá suas azonas grandes, bonitas, que quando eles abrem é tão magnífico. Pois é, mas eles estão presos dentro de uma gaiola, porque muitas vezes nós somos egoístas e eu só penso em mim. Naquela oportunidade do pássaro, do ninho de pássaros que nós vimos, vocês não pensaram em vocês, vocês pensaram no bem comum, no meio em que aquele animalzinho vivia. Olha o que aconteceu. Nós observamos, mas nós deixamos lá. Ninguém mexeu. Achei lindo a atitude de todos vocês. E olha que estavam as duas salas juntas. Mas ninguém teve atitude de vamos jogar. E nós ficamos observando o que vocês iriam fazer. Mas ninguém teve atitude nenhuma. De vez em quando que vocês olhavam e admiravam por aquele pássaro estar tão próximo, solto, mas não saía dali. E eles não saíam por quê? Porque tinham o seu filhote. E a mamãe pássaro tinha que proteger o seu filhote. Tá me entendendo aí? Pois é. É assim que a natureza funciona. Agora, gente, o que é que eu vou pedir a vocês? Para que nós não pegamos agora no livro, certo? Propriamente dito, eu gostaria que essa atividade fosse feita no caderno. E como é que vocês vão fazer essa atividade no caderno? Vamos fazer bem devagarinho, porque eu vou explicar devagarzinho, que eu vou explicar tudo que vocês vão fazer. Primeiro vocês vão pegar o caderno de vocês, certo? Vão colocar o título Habitat dos Animais. Isso, Habitat dos Animais. Não esqueçam de colocar o cabeçalho. O que é que vocês vão fazer no cabeçalho? O nome da matéria, que é o quê? Ciências. A data de hoje. Quem lembra da data de hoje? Nós já vimos isso, não já? Hoje é... Hein, gente? Vão contando? 1, 2 ou 3. Hoje é primeiro, é o número 1. Hoje é o primeiro dia do mês de junho. Então, vocês têm que o quê? Fazer o quê? Colocar 01 pontinho, 06, 6 porque ainda estão lembrando? Porque é o mês de junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Quer dizer, 6 meses. Metade do ano. Já pensaram nisso? Já pensaram que vocês estão passando por tudo isso tão rápido que não estão percebendo? Já já, ó, vocês chegam no final do ano e vão para o segundo ano. Passaram por todo esse processo de aprendizado. E vocês estão aproveitando muito, eu sei disso. Sabe como é que nós sabemos disso? Eu, a tia Vanelise, na leitura de vocês. Nós percebemos que cada vez mais vocês estão, ó, ali, firmes e fortes. Fazendo áudio das leituras, fazendo vídeo das leituras. Tia, mas tu só fala em leitura, você só fala em leitura. Porque no primeiro ano,
É muito importante que vocês aprendam a ler fluentemente. Gente, essa é a única série em que tem essa. Aliás, a única série em que nós começamos a, a ter, né, noção do que vocês vão ser para frente. Uma boa alfabetização, um bom primeiro ano, como vocês chamam, é ótimo para a sua vida escolar inteira, o restante dela inteira. Quando você faz um primeiro ano que faz de qualquer jeito, se não sai legal, e ali você vai levando até. Por quê? Porque é justamente nessa sala de aula, nesse primeiro ano, onde nós enfatizamos mais a leitura. Por isso que nós estamos sempre continuando, sempre falando. Observem uma coisa, por exemplo, no português, nós podemos fazer todo tipo de atividade, nós podemos fazer todo tipo de leitura, mas nós sempre mandamos fazer o alfabeto minúsculo, o alfabeto maiúsculo, observar quando você for começar uma frase com letra maiúscula, observar quando você terminar uma frase que vai ter um ponto final, observar a pontuação correta. Sempre perceber que quando você for escrever o nome de lugar ou de pessoa, porque são substantivos próprios, escrever com a letra inicial maiúscula. Cuidado ao separar as sílabas das palavras. Por que é tão importante? Porque se eu deixo um pedacinho, vamos fazer de conta que aqui é o caderno. E eu escrevi, parou aqui. E eu vou para outra linha. E eu não faço a separação, a divisão silábica correta. O que acontece? Eu vou ler a palavra aqui e o pedacinho que vai estar lá, que eu for ler, eu vou ler separado, não vou? Então a palavrinha já não vai ficar correta. Pois é, eis aí a importância. Eis aí porque que nós falamos isso todos os dias. Outra coisa, gente, não esqueçam de fazer a leitura de vocês diariamente. Não precisa nós mandarmos, não. Vocês têm que ter isso aí ó, no coraçãozinho de vocês, né? No coraçãozinho aqui, ó, de vocês. Ai, hoje eu vou fazer a leitura. Ai, eu gosto daquele texto, tal. Vou pegar aquele texto, vou dar uma observada no que eu já li para trás, o que é que tem de interessante, porque muitas vezes quando você lê novamente, você vai ver outra coisa que você não tinha visto. Cada vez que nós fazemos uma nova leitura, nós observamos coisas que nós não tínhamos visto de outra vez. Isso não é interessante? É como andar de bicicleta. Quanto mais você pratica, mais você, ó, é nota 10. Tudo vai à prática. Nós não chegamos até aqui fazendo uma leitura uma vez no mês, não. Nós chegamos até aqui fazendo todo o nosso compromisso com muita dedicação. Vocês também podem chegar a qualquer lugar e até nos ultrapassar. Se vocês fizerem tudo isso com compromisso. Isso mesmo. Compromisso é essencial. Pronto, vamos lá? Enquanto que eu falava, vocês pegaram o caderno, não foi? Colocaram aí todo o cabeçalho, não colocaram? Nome da matéria, ciências e a data. Hoje, 1º de 6 de 2020, né? O nome de vocês completo abaixo e agora vocês vão começar. Eu quero que vocês façam o habitat natural de alguns animais. Então, coloque aí. Represente com desenhos. O adulto que está aí do teu lado vai te ajudar. A tia também vai copiar na agenda, tá certo? Vou copiar esse enunciado na agenda. Represente com desenhos o habitat natural de 6 animais. Represente com desenhos o habitat natural de 6 animais. Lembrando que, se por exemplo você colocar o pássaro,
você vai colocar o pássaro e desenhar o ninho, não é que o pássaro tem um ninho na árvore ou só um ninho, e embaixo você vai colocar ninho, certo? Então vamos lá, vocês vão desenhar, representar com desenho, mas também vão registrar qual é o habitat natural, né? Vão escrever o nome do habitat natural de cada animalzinho que você fizer a sua escolha. Não tem problema, tia, eu não sei desenhar muito bem. Não, olha o que a tia já falou, olha o que a tia Vanelisa já falou quando nós estamos em sala. O desenho de vocês é uma característica de vocês, cada um faz da forma que sabe. Não existe o desenho bonito, existe o meu desenho. Eu não faço aqueles molequinhos bem magrinhos, só os palitinhos com os bracinhos. Vocês não acham interessante? Pois é, e tem gente, ó, que dá de 10 a 0 em mim. Tia Vanelise não faz os bonequinhos ali também? Tudo magrelinho, só com os palitinhos? E vocês não acham interessante? Estão vendo aí? Então, cada um tem a sua característica, certo? Nada de ficar comparando com o desenho de ninguém. E nem pedir para ninguém fazer, porque isso aqui é importante. No que você está fazendo essa atividade, registrando essa atividade, vocês vão fazer o quê? Vocês vão compreendendo que eles têm o seu lugarzinho. Pronto, então o enunciado vai ser esse. Represente com desenhos o habitat natural de 6 animais. Colocaram, não é? Agora você bota um pontinho e escreve o restante. Olha como vai ser o restante. Agora, desenvolva, crie, assim como você queira escrever. Agora, crie 4 frases sobre o tema habitat dos animais. Agora crie 4 frases sobre o tema habitat dos animais. Está vendo aí como vai dar certo? Isso. Vocês vão representar com desenhos, vão fazer uma pintura muito legal, assim como vocês sabem fazer. Só vocês sabem fazer. Depois, vocês vão copiar 4 frasezinhas, tá certo? 4 frases representando tudo que vocês começaram a ouvir aqui e que falaram daí, coraçãozinho de vocês. E vão fazer isso com muito capricho, com muita dedicação. Não se preocupe com as palavras que eu disse aqui no vídeo, porque eu vou escrever na agenda o enunciado todinho, tá bom? Então não se preocupe com isso daí. Posso até diminuir um pouco ele. O importante é que vocês entendam sobre a atividade estudada, que foi o quê? O habitat dos animais. O habitat natural. Não é aquele construído pelo homem que nós fazemos, não. O habitat natural, que veio da natureza. O habitat que ele conhece. Nós é que pegamos os animais e colocamos ele em outras dependências, mas ele veio de lá da natureza, ele tem que continuar na natureza. Vocês são uma outra nação, outros pensamentos, vocês podem reverter esse pensamento de tirar o animalzinho dali da natureza e colocá-lo dentro de casa, certo? Eu não estou falando de animais domésticos, vocês sabem, estou falando de animais onde você polda de uma certa forma a sua dependência, né? E eles se tornam independentes. Por quê? Porque depois que você solta